Olá, meu querido amigo, minha querida amiga. Que prazer é ter você mais uma vez neste encontro do Saldo Extra e que nesta semana, aproveitando esse momento tão agradável que estamos vivendo, de passagem de ano, com novas expectativas, novos planos, novos projetos, falar de um assunto que é importante para todos nós. Vamos dedicar um tempo a refletir sobre algo que deve estar presente na nossa vida todos os dias. E eu quero convidá-lo a refletir comigo e colocar este assunto para fazer parte deste novo ano que se aproxima. Mas antes de apresentarmos o tema de hoje, eu quero convidar o Bruno para trazer para nós as notícias da economia, o nosso quadro semanal que sempre traz informações importantes. Vamos às notas de economia desta semana. Olá, caro amigo do Saldo Extra, olá Antônio, vamos às notas de economia desta semana, a última do ano, e aproveitar para fazer uma retrospectiva das notícias de economia mais importantes para o Brasil em 2014. Primeiro fato, inegavelmente, é a reeleição da presidente Dilma Rousseff para mais 4 anos no governo do Brasil. A queda de confiança no governo é clara e declarada em muitos casos, como no dos empresários. Isso tem um impacto, por exemplo, na desvalorização do real e consequente alta do dólar. Outros impactos vão ser sentidos já no início de 2015 e também ao longo de mais 4 anos. Outros importantes fatos da economia neste ano de 2014 estão diretamente relacionados a atitudes do governo, como, por exemplo, a alta da taxa básica de juros, a Selic. Foram 4 as oportunidades em que o governo aumentou a taxa Selic, totalizando 1,75% de aumento neste ano, partindo de 10% para 11,75%, como vai encerrar o ano. O impacto é muito claro para os consumidores que buscam crédito e encontram mais restrições, assim como também aqueles que conseguem encontrar o crédito encontram juros mais altos. O aumento da taxa de juros é para fazer com que os consumidores comprem menos, isso para poder controlar a inflação. E a inflação em alta é a próxima notícia importante do ano, já que ficou sempre muito perto do teto da meta do governo, que é de 6,5%, ou muitas vezes acima desse patamar, como vai encerrar o ano. Ainda é preciso lembrar e considerar que o governo segurou muitos dos aumentos que ocorreriam no começo do ano para o período pós-eleitoral e ainda guardou alguns para esse início de 2015, ou seja, a inflação vai ser mais do que nunca realidade na vida do brasileiro nesse próximo ano. Outro importante fato que influenciou a economia neste ano foi a Copa do Mundo, em primeiro lugar por causa dos investimentos do governo, tanto em estádios quanto em infraestrutura, alguns que darão retorno, outros que não. Quem recebeu forte impacto foi o turismo, já que o país atraiu centenas de milhares de estrangeiros para o evento mundial e estimulou ainda viagens dos próprios brasileiros para outras regiões. Os empreendedores também conseguiram aproveitar o momento para colocar em prática novos negócios. Ainda assim, a Copa do Mundo conseguiu prejudicar um pouco a economia, já que fez com que empresários adiassem investimentos antes previstos para esse ano por causa da inflação, que também foi impactada pela Copa do Mundo. Os feriados também não ajudaram, já que fizeram com que a economia parasse em alguns dias pontuais em algumas cidades. O Notas de Economia, com a retrospectiva das notícias mais importantes deste ano, fica por aqui. Obrigado pela sua atenção. Eu volto na semana que vem e te desejo um feliz ano novo, uma boa passagem de ano. Vamos voltar aos estúdios. É com você, Antônio. Você já escutou a frase Ano Novo, Vida Nova? Pois parece que quando chegamos ao final de um ano, temos a sensação de havermos terminado um ciclo, não é verdade? Depois de tantas coisas que vivemos, tantos momentos felizes e outros nem tanto, começamos a pensar naquilo que poderíamos ter evitado, outras situações que deveríamos ter aproveitado mais, e ainda algumas que foram maravilhosas e não mudaríamos por nada. Fazemos uma espécie de balanço geral da nossa vida e refletimos sobre quão satisfatório foram
esses 365 dias que se passaram. O tema de hoje é importante para todos, mas especialmente para aqueles que sentem que o saldo do ano foi negativo. Eu vou falar sobre uma virtude capaz de mudar esse sentimento, não só hoje, mas para sempre. Um valor que pode transformar a sua vida daqui para frente. E eu estou falando da gratidão. Gratidão é uma emoção que expressa o apreço por aquilo que se tem, ao contrário da ênfase que uma pessoa pode dar àquilo que deseja ou até mesmo precisa. Essa virtude está recebendo muita atenção dos principais cientistas que estudam a psicologia e o comportamento humano, e é um dos pilares da chamada psicologia positiva, que estuda a influência exercida pelo pensamento positivo em vários aspectos da vida de uma pessoa. Você já reparou como algumas pessoas são gratas e apreciam tudo o que têm, enquanto outros se queixam daquilo que possuem? Que tipo de pessoa você é? Na vida vivemos muitos momentos de felicidade. Em diversas ocasiões, temos a oportunidade de nos reunirmos com a família e os amigos para passarmos algumas horas de divertimento. E isto é muito bom. A confraternização entre pessoas é essencial para nos mantermos com a mente saudável, mas também é benéfico separarmos um tempo a sós para refletirmos sobre as farturas que cada um de nós temos. A felicidade e o bem-estar são mais importantes do que status e posses. O materialismo não leva à felicidade e nunca vai trazer alegria e satisfação plenas. A verdadeira felicidade vem quando sentimos paz interior. Claro que nem tudo é um mar de rosas. É possível que muitas vezes nessa vida de montanha-russa, em ritmo acelerado que levamos, esse conceito fique perdido, especialmente durante períodos muito estressantes do ano. De fato, passamos por testes todos os dias. O problema é quando as adversidades, as mágoas e as decepções nos impedem de sermos gratos. Se não dermos um basta, esse sentimento cresce e passamos a agir como se o mundo colaborasse para a nossa infelicidade, como se houvesse uma espécie de conspiração cósmica. Mas quando a pessoa dá lugar a esses sentimentos negativos dentro do seu coração, ela começa a agir como se fosse a única responsável por suas conquistas, como se tivesse obtido suas vitórias sozinha. É claro que não se pode tirar o mérito pessoal. Nós nos esforçamos a cada dia para alcançarmos nossos objetivos, mas devemos parte daquilo que conseguimos às pessoas que passaram por nossas vidas, aqueles que contribuíram de alguma forma para que tomássemos as decisões que nos levaram aonde estamos hoje. Não podemos nos esquecer também daqueles que nos ajudaram a enfrentar momentos difíceis. Mas não é preciso sobreviver a um furacão ou uma tragédia pessoal para incorporar a gratidão à sua rotina diária. No final das contas, as características que definem quem pode lidar com as adversidades são as mesmas que determinam quem vai ter uma vida feliz, saudável e produtiva. A maior parte dos estudos recentes que foram realizados sobre a psicologia da gratidão revelam que as pessoas gratas são mais felizes que as que não costumam agradecer. Além disso, elas também apresentam um quadro de saúde física melhor, são menos estressadas, menos ansiosas e apresentam menores índices de depressão. Elas dormem melhor, sentem uma maior satisfação com a vida a longo prazo e possuem um comportamento mais gentil para com os outros. Por isso, pare e reflita por um instante. Pergunte a você mesmo se suas atitudes e pensamentos são de gratidão ou não. Se você acha que tem passado mais tempo reclamando das diversas situações que fogem ao seu controle e não tem sido agradecido, não se preocupe. Você pode começar a exercitar seu lado grato hoje mesmo. Segundo Robert Emmons, professor e pesquisador da Universidade da Califórnia, ele que também é pioneiro na pesquisa sobre benefícios do pensamento positivo, ele diz que as pessoas não são naturalmente agradecidas, mas podem tomar atitudes que eles chamam de gratidão light. Para isso,
Amos instrui a que cada um mantenha uma espécie de diário onde ele deve listar 5 coisas pelas quais se sente grato, como a generosidade de um amigo, algo que aprendeu ou algum momento bonito que presenciou, como, por exemplo, um simples pôr do sol. O diário da gratidão deve ser breve e, para começá-lo, é preciso tão somente listar que você possui 5 coisas que fazem com que você se sinta agradecido. E que tal você começar a fazer isso essa semana? Esse diário de gratidão faz parte de um estudo que foi realizado pelo professor Amos e sua equipe, onde ele pediu a um grupo que fizesse esse exercício. Havia um outro grupo para o qual ele não passou a tarefa de manter o diário. Como resultado, a experiência mostrou que em 10 semanas, as pessoas que registraram por escrito as coisas que lhe inspiravam gratidão sentiram-se 25% mais felizes do que as que não escreveram nada. Elas chegaram até a se sentir melhor no trabalho e mostraram menos problemas físicos. Pensando nisso, o reconhecido jornalista americano David Hockman resolveu fazer o experimento com ele mesmo. Ele disse que queria ter uma atitude mais positiva sobre a vida, porque sentia que passava mais tempo reclamando das circunstâncias do que agradecendo pelas dádivas que recebia. Mas David decidiu ir além. Depois de passar um tempo fazendo seu diário, ele disse ao professor Amos que listar 5 motivos de agradecimento por semana já não era suficiente. Então ele foi orientado pelo pesquisador a fazer uma visita de gratidão. E para realizar essa tarefa, David deveria primeiro focar seus pensamentos nos heróis desconhecidos da sua vida. Ele deveria pensar naquelas pessoas que fizeram a diferença no decorrer de sua história, mas que, infelizmente, ele nunca havia demonstrado a gratidão que ele sentia. E depois disso, ele teria que escrever uma carta detalhada para expressar o reconhecimento que ele tinha em relação àquela pessoa. Fora isso, ele precisaria ler esta carta em voz alta para este herói que ele escolhesse. Parece uma missão um pouco difícil e até mesmo constrangedora, não é mesmo? Mas David fez exatamente isto e contou que foi um dos momentos mais comoventes que já viveu. Ele escreveu uma carta para sua professora de inglês do ensino fundamental. Ele tinha um grande carinho por ela, pois através de suas aulas, ele havia tomado gosto pela leitura e pela arte da escrita. No entanto, ele lembra que nunca chegou a agradecê-la por tê-la encorajado a fazer aquilo que hoje era sua profissão. Depois de alguns telefonemas, David descobriu que sua antiga professora ainda lecionava no colégio em que ele estudou quando era criança. E com sua carta na mão, ele foi até lá para ler em voz alta tudo que escreveu. E ele conta que no começo se sentiu um pouco ansioso, mas quando se encontraram, David respirou fundo e leu tudo o que havia escrito. Depois de um tempo, ele não pôde conter a emoção e os dois choraram. Ele disse que naquele dia voltou para sua casa com uma sensação de paz tão grande que essa sensação durou por muito tempo em sua vida. Meu querido amigo e minha querida amiga, eu estou recordando essa história hoje porque eu sei que muitas vezes é difícil sentir uma predisposição para ser agradecido. Acredito que durante este ano, assim como eu, você precisou passar por momentos de dificuldades e provações. Quem sabe você tenha se preocupado com as contas da casa, que quem sabe não tenha fechado o mês no saldo positivo, ou então com o desafio de conseguir trabalho enquanto vê suas reservas financeiras estarem se acabando. Talvez você se sinta desanimado porque faltou dinheiro para realizar um sonho. Por causa disso, ele teve que ser adiado. Seja qual for sua situação, temos sempre muitos motivos, sim, para sermos agradecidos, a começar pela vida que Deus tão bondosamente nos deu. Quem sabe você tenha se esquecido de agradecer pela sua saúde, que permitiu passar um ano agradável, sem gastos adicionais com remédios ou tratamentos. Pode ser também que você tenha um trabalho que te permite dar condições adequadas para que seus filhos estudem e se desenvolvam.
Há outros muitos motivos de gratidão, como pela família, talvez o nosso maior dom, a nossa maior dádiva. Existem hoje tantos lares desestruturados que parecem não ter mais chance de reconciliação. Por isso, não se esqueça de agradecer a Deus pelo seu lar e por todas as outras coisas que você possui. Pense em quais são as suas bênçãos. Há um texto muito bonito no livro de Mateus, que eu gostaria de ler com você. Jesus estava no Sermão da Montanha, e ali, nesse dia, haviam várias pessoas passando por problemas. Problemas, quem sabe, no salário, que estava baixo, no seu emprego, problemas com a família, doenças, pessoas que estavam sendo, quem sabe, perseguidas, estavam magoadas. E essas pessoas se reuniram para estar com Jesus Cristo, porque acreditavam que Ele realmente poderia fazer um milagre e curá-las, resolver todos os seus problemas. E eu acredito que Jesus deva ter sentido no seu coração o desejo realmente de curar, atender a necessidade de todas aquelas pessoas. Mas notem, por maior que fosse a bênção que Jesus desse a elas, no contexto material, no contexto físico, seria passageira, porque vivemos nessa terra de passagem. Por isso Jesus fez um sermão que vai muito além das questões temporais dessa vida. E eu queria recordar com vocês esse sermão de Jesus Cristo. Está em um dos capítulos mais conhecidos da Bíblia. Está no livro de Mateus, o Sermão da Montanha. Eu quero ler parte desse sermão de Jesus, no capítulo 6, a partir do verso 25. Preste atenção no que nos diz a palavra de Deus. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com o que nos vestiremos? E Jesus completa esse seu belíssimo sermão, dizendo as palavras do verso 33. Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Essa justiça que Jesus está falando aqui é Ele mesmo. E o que Jesus diz é que nós devemos procurar em primeiro lugar a sua justiça, que é Ele, e então as demais coisas nos serão acrescentadas. Não quer dizer que aquele que tem em Cristo vai ter tudo o que quer, mas ele vai ter aquilo que precisa. Que linda é essa promessa de Deus, que se cumpre a cada dia na vida daqueles que creem no seu infinito poder, no seu infinito amor. Deus nos ama e derrama sobre nós bênçãos diárias. Então, exercite sua gratidão. Quando acordar de manhã, antes de sair da cama, pense em tudo que você possa ser grato. Pode ser pelo seu cônjuge, pelos seus filhos, pelo seu animalzinho de estimação que tem se mostrado um amigo fiel, pelo sol que brilha através da janela de sua casa, ou simplesmente por você ter um corpo perfeito, capaz de pensar, andar, falar, respirar e agir. Seja grato mesmo quando você sente que tem desafios para enfrentar. Na verdade, estes desafios nos servem de lições e nos permitem crescer. Veja cada um deles como uma forma de aprender e construir uma vida melhor. Veja os desafios como oportunidades de Deus para você. E lembre-se que Deus nunca permitirá que nossas cargas sejam mais pesadas do que nós possamos suportar. Agradeça pelo que você tem.
Não alimente sentimentos como a inveja, que te fará uma pessoa amarga e negativa. Em vez de desejar ter uma mansão com um carro esporte novinho na garagem e roupas de grife, dê graças por aquilo que você possui. O consumismo não é caminho para a felicidade. Sempre haverá aqueles que têm mais, assim como existirão também outros que têm menos. Agradeça, pois mesmo que você não tenha o que quer, certamente você tem o que precisa. Portanto, meu amigo e minha amiga, eu te convido hoje a refletir sobre os acontecimentos desse ano. Medite um pouco sobre cada momento, tanto os bons quanto os difíceis. Pode ser que você não tenha dado a atenção devida a certas bênçãos que você recebeu de Deus. Quem sabe você tenha ficado chateado com algum episódio, algo que você não conseguiu concluir ou um investimento que não deu certo. No entanto, isso pode sim significar um livramento que Deus proporcionou para evitar danos futuros. Ou então Ele quer que você espere um pouco mais para realizar algum sonho, pois sabe que ainda não é o momento certo. Aqui na Bíblia tem um verso em 1 Crônicas, no capítulo 16, o verso 8, que diz assim: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos. Quando somos realmente gratos a Deus pelo seu cuidado e proteção, transbordamos uma alegria imensa que pode ser notada por todos aqueles que nos rodeiam. O nosso tempo de hoje, meu amigo, vai acabar, mas a vida continua. Nós queremos que você esteja ao nosso lado, lado do Saldo Extra, em todo o ano que se inicia. Traremos sempre aqui para você algumas coisas importantes que vai ajudá-la a viver com melhor qualidade de vida, no cuidado das suas finanças pessoais. Mas eu quero terminar apelando para que você não se esqueça que a verdadeira paz interior vem de Deus, que nos dá um coração cheio de amor e deve ser também um coração de gratidão. O nosso desejo sincero é que você comece este ano novo com a fé e o ânimo renovados e com a esperança de muito em breve escutar de nosso amado Salvador as palavras relatadas aqui nesse livro sagrado, que é uma promessa que deve estar presente na sua vida. Quando Jesus voltar, Ele vai dizer assim: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparando desde a fundação do mundo. Esse é o nosso desejo para você e para todos os seus queridos, a sua família. Eu quero convidar a você também a fazer uma reflexão sobre o que você vai fazer neste novo ano. Ao fazer planos e metas, e é natural que todo início de ano a gente pense em fazer alguma coisa nova, pense primeiro na sua escala de valores. E você vai entender e chegar à conclusão que na nossa escala de valores de toda pessoa, nós temos 3 valores que são fundamentais. Em primeiro lugar, a nossa fé em Deus. Em segundo lugar, a nossa família. E em terceiro lugar, a nossa saúde. Ao você fazer os planos para o ano que vem, pense primeiro nos planos desses 3 primeiros valores da vida. Separe tempo, sim, para fortalecer a sua fé. Estudar a Bíblia, orar a Deus e exercendo a fé também ao partilhar o amor ao próximo. A Bíblia diz que é mais bem-aventurado aquele que dá do que aquele que recebe. Quando você compartilha um pouco do que tem, eu não estou me referindo apenas a bens materiais, estou me referindo a amor, a alegria. Você será o maior beneficiado. Portanto, fortaleça o seu primeiro valor. E o seu segundo grande valor, a sua família. Separe tempo para estar com ela, não apenas em quantidade, mas em qualidade. Certamente, se você estiver mais próximo dos seus queridos, você se sentirá fortalecido quando alguma nova provação surgir neste novo ano em sua vida. Você vai ter o apoio que você precisa. A família é tudo de mais importante que nós temos depois de nossa fé. E o terceiro valor? A sua saúde. Cuide bem do seu corpo. Coloque em prática os conselhos que você tem aprendido aqui no Novo Tempo, nos nossos programas que falam sobre saúde.
Viva com qualidade de vida. Se você cuidar bem do seu corpo, você vai ter uma mente ávida, aberta para entender os planos de Deus para a sua vida. Vai ser mais produtivo no trabalho, vai viver mais feliz. Depois de tudo isso, faça os seus planos materiais sim. Não existe nenhum problema em pensar na carreira profissional e em ter uma vida mais confortável. Mas ao fazer os seus planos, eu quero que você se lembre que Deus, lá no livro de Isaías, deixou ainda uma outra palavra que fala das pessoas que vivem com planos e bons propósitos. Está no capítulo 26, no verso 3. E ao fazer planos, lembre-se dessa promessa da palavra de Deus que diz assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Faça planos, propósitos, seja firme, mas deposite os seus planos nos braços de Deus, para que a bênção de Deus esteja ao teu lado. E se você depositar nele a sua confiança, você será uma pessoa feliz. Um feliz ano novo para você. E o convite para que você permaneça conosco e nós estaremos aqui esperando pela sua audiência, o seu carinho e a sua atenção. Um grande abraço e que Deus te abençoe. Novo Tempo para mim significa esperança. O que o Novo Tempo fez para mim é algo esplendoroso, é algo que jamais eu vou esquecer. E através das programações da Novo Tempo, eu descobri que mesmo tendo tantas lutas, tantas dificuldades, tantas perdas, ainda existe esperança para cada um de nós. A Novo Tempo é meu suporte. É como se eu tivesse a casa cheia. Eu nunca estou só. A partir do momento que eu liguei a televisão no Novo Tempo, né, e comecei a assistir, né, a minha vida mudou, a minha vida se tornou um novo tempo mesmo. O que eu aprendi com a Novo Tempo e aprendo até hoje é a mudança de caráter. E isso que a Novo Tempo nos passa é de onde? É da Palavra de Deus. Conhecer a TV Novo Tempo para nós foi assim uma grande bênção. Uma grande bênção e foi um fator, né, fundamental numa reformulação do nosso estilo de vida. A Novo Tempo, ela é uma televisão muito especial. Eu creio que nasceu no coração de Deus mesmo, para transformar as vidas. Não só a minha, como a de qualquer pessoa que decida assistir.